Ao vivo, meus queridos. Já começou? Já. Opa! Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeirão, saudades! E aí, galera, beijo grande de novo pra Sand Lake, Lagoa Santa. Pablo Escobar manda beijos pra vocês. Boa tarde, galera! E aí, tudo Lego? Lego! Oi, gente, nós vamos trocar uma ideia a respeito de redação, é claro, mas nós vamos conversar também sobre linguagens. Então lembra, essa live fala justamente sobre linguagens aplicada à redação. Então você vai ver gramatiquinha com Pedrosa e com Laís, literatura, belezinha? Então vamos lá, qual que é o nosso tema dessa live de hoje? Joguinho! Joguinho! A gente adora jogos digitais. Eu tenho certeza que nessa quarentena você é uma pessoa que joga até falar chega, né? Chama Até o LOLzinho dedanha. no Free Fire. Ô, gente, até dedanha esses meninos devem estar jogando. Não, deve Certeza. estar dando até tendinite. Complicado demais. O Free Fire, LOLzinho, FIFA, jogos de sinuca. Eu vou falar pra vocês. Nosso tema aqui é jogos digitais no século XXI e você pode usar jogos digitais em redações que nós vamos sugerir aqui em relação a temas possíveis de aplicação desses jogos. Por exemplo, o jogo que eu amo muito, Just Dance. Gente, eu amo demais jogar, todo dia de manhã, ou de tarde, ou de noite. Eu sempre jogo, porque assim, nossa, vou te contar, eu sempre ganho Superstar porque eu danço demais, né? E aí... Dá uma palhinha aí pra gente, Aninha, uma dançadinha. Não dá, mas a gente vai fazer um campeonato de Just Dance. Tá tímido. Concordaram com você aqui, professora. Falaram que Just Dance é tudo de bom. Tudo de bom mesmo, sem sacos. E aí, gente, como é que você aplicaria o jogo digital a um tema de redação? Por exemplo, nosso queridíssimo Just Dance. Ô, gente, pra que serve o Just Dance? Só pra dançar, é isso mesmo. Então, se você exercita o seu corpo junto a um jogo digital, porque no Just Dance, pra quem não conhece, é um jogo que precisa de um aparelhozinho, Xbox, né, pra galera aí tecnológica, é um jogo que você precisa de um aparelho chamado Kinect. E ele projeta o seu movimento para dentro do universo virtual. Então, quando eu faço um movimento assim, significa que eu ganho muitos pontos, é claro, mas significa que eu também exercito a partir daquilo que o jogo me dá. Então, se você quer falar sobre o uso da tecnologia na promoção da saúde ou na prática esportiva, por exemplo, dança fitness, é uma prática esportiva. Você pode utilizar o Just Dance na sua redação. Professor, posso citar jogo? Pode. Como que você faria isso? Por exemplo, se o tema é jogos digitais para a promoção da saúde ou tecnologia em fomentação da saúde, se você quiser falar sobre esse tipo de jogo, você pode simplesmente falar. Por exemplo, o jogo Just Dance, que promove o exercício físico a partir de um jogo, de uma competição virtual. Até porque eu posso me exercitar virtualmente, competindo com pessoas do mundo inteiro. Gente, eu falei que eu jogo bem demais, mas assim, vou contar um segredo pra vocês. Na posição mundial, eu tô na posição 1.000.008. Sou ruim demais, Ô, mas tem que ralar. Tem um tal de Jonas aqui perguntando. Ai, meu Deus, não. Mas eu te amo, você é lindo. E aí, gente, nós vamos conversar a respeito de jogos digitais, não só daqueles que promovem a saúde, mas também aqueles que podem promover uma reflexão a respeito, por exemplo, de mitologia grega. Eu não sei se vocês já jogaram esse joguinho. E tem livro do jogo, God of War, né? Good não, é God, né? God, meu inglês, muito bom. God of War, Deus da guerra, não é isso? Tradução simultânea. E aí, gente, se você perceber nesse joguinho, modo história, que geralmente a minha câmera fica lá pra cima, porque eu sou péssima nisso. Ô, gente, esse joguinho aí, eu vou contar pra vocês. Você vai
ver mitologia grega para mais de metro. Professora, eu quero aprender mitologia grega, eu preciso ler textos clássicos? Não, você pode fazer isso. Porém, jogar um jogo digital é uma alternativa. E esse jogo aqui, gente, é muito bacana para você aprender mitologia grega. Então, é uma sugestão para você aprimorar o seu repertório. Gente, eu sei que tem menino já pensando. Então, toda vez que eu estiver jogando God of War, o que eu vou falar para minha mãe, para o meu pai? Mãe, estou estudando. Porque você é sensacional, você é inteligente, né, meu filho? Então, nesse caso, você pode aplicar, por exemplo, o uso desse recurso de jogo digital para promoção do conhecimento. Então, o jovem pode adquirir repertório sociocultural com esse tipo de joguinho. Já é demais. Porém, gente, tem alguns jogos que é assim, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre violência em sociedade provocada supostamente por um jogo. Não, gente, por exemplo, quando acontecem esses, como é que chama? Assassinatos em massa, uma criança ou um adolescente pega uma arma e atira na sua escola, por exemplo, para todo mundo ver a situação de violência. Gente, se acontece um atentado terrorista dessa magnitude com crianças e adolescentes, geralmente o que fazem? Vão investigar quais tipos de jogos digitais essas crianças entraram em contato. Por quê? Muitas das vezes as crianças são colocadas como pouco críticas, são colocadas como pouco... pensam muito... Esse negócio do tempo me deixou irritada. Meu Deus. As crianças pensam de maneira leviana em relação a muitas questões que são importantes. Então, pensando, por exemplo, na violência, na questão da violência, você pode usar o argumento de que muitos jogos digitais podem fomentar a violência. Ah, professora, mas eu não acho que porque eu estou jogando um jogo bullying, por exemplo, que eu vou praticar bullying na escola, não. Ok. Mike, converse comigo. Você joga um jogo bullying por qual motivo, assim? Vamos refletir, né? Vamos dar um soco na cara da pessoa ali. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, cuidado com esses jogos digitais maléficos claro, principalmente a sua formação intelectual, né, gente? Porque, sério mesmo, ficar jogando jogo assim de violência... Professor, eu tenho uma pergunta. Sim. Dá pra falar de usar esse jogo pra falar de bullying, uma redação que traga a questão do bullying no século XXI, onde quer que seja? Demais. Se o tema é, por exemplo, a prática de bullying nas escolas brasileiras, você pode falar que o jogo digital bullying representa a realidade de violência nas escolas constantemente provocadas por um valentão, você pode usar, sem problema nenhum. E outro vídeo, Pedro. Uhul! Além disso, gostaria de fechar aqui com esse jogo sensacional, que é o jogo do Harry Potter. Harry Potter, eu sou de Grifinória. E vocês? São de onde? Não vem falar que é de Sonserina, que eu não gosto, não. Sonserina, eu não quero ninguém de Sonserina aqui. Chama Potterhead? É assim? Ah, não pergunta, isso é errado. Tá, sei lá. Os amantes, Potter Lovers. Gente, os amantes de Harry Potter. Você pode entrar dentro do filme jogando. Olha só que legal. Isso é bacana demais. Você também pode aprender muito com esse jogo digital do Harry Potter. Afinal, se passa numa escola. Então, se você, na sua redação, for falar sobre questões cotidianas de conflitos escolares, por exemplo, claro que não tem nenhum bruxo voando na sua escola e nenhuma varinha mágica que te ajude a, por exemplo, passar na prova. Não dá. Mas você pode pensar nessas relações interpessoais escolares, saudáveis quase sempre. Então seria interessante você usar também o jogo Harry Potter para aprender sobre essa
situação de socialização pela escola. Então tá, joia demais, gente. E aí eu quero que vocês observem. Todos os repertórios que a gente traz aqui é para você levar para a sua redação. Então, ó, tudo que eu falei, anota. E tudo que Laís for falar agora com você também, prepara sua caneta, ó, e já anota. Para você não perder nenhum momento dessa lives bonita demais, belezinha? Então, pontua, Laís. Alô, 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 oi gente, bem-vindo, boa tarde. A gente fala hoje, a gente fala nesse momento continuamente sobre jogos digitais. Então, uma maravilha, porque o que a gente trouxe hoje tem a ver aqui com um projeto de um cara muito massa que elabora, na verdade, jogos digitais a partir de livros literários, a partir de clássicos da literatura brasileira, e aí a gente consegue entender um pouquinho esse imbricamento. Qual é que é o imbricamento? Ou seja, eu não gosto de ler Machado de Assis, eu morro de preguiça de ler Machado de Assis. Professora, que história é essa de ficar dando memória de um sargento de milícias pra gente ler, professora? Não tem um jeito de saber como que é essa historinha para se dar melhor aí nessa prova, nessa atividade, de conhecer esse enredo de outra forma? Tem. Então, vamos dar uma olhadinha, que a gente produziu um parágrafo, uma espécie de parágrafo argumentativo já no desenvolvimento e que vai falar um pouquinho sobre isso para vocês como estratégia já, né, de construção do tópico frasal, do argumento e concluindo uma ideia sobre como trazer um pouco desse tema para dentro da sua redação. Belezinha? Então, só um lembrete aqui, muito importante. Esse mesmo parágrafo, Pedro Mamed vai usar daqui a pouquinho com a Norminha para falar com vocês sobre a parte de gramática. Então, tem coisinhas aqui que tem a ver com os pontos gramaticais que vocês vão ver lá na fala do Pedro. Belezinha? Bora ler então. Atualmente, diante da presença literária da tecnologia no cotidiano de jovens e estudantes, localizando aí para nós, tem-se observado que o índice de leitores dos clássicos da literatura brasileira progressivamente diminuiu. Isso significa que a galerinha que estava lendo há muito tempo atrás está diminuindo, e que a galerinha que está lendo hoje não está lendo muita coisa não, certo? E aí a gente tem isso, olha a retomada, evidencia o quanto a linguagem dos séculos passados ainda é um dificultador interpretativo dos textos. Parece que os autores escrevem de um jeito muito difícil, dá meio aquela preguiça na gente. Bem como indica a escassa relação prazerosa de jovens com a leitura literária. Para melhorar a proximidade entre o público leitor e o cânone literário brasileiro, o gestor cultural, olha, entrando aí para nós a referência, a citação, a alusão a um trabalho de uma outra pessoa. O gestor cultural Celso Santiago, também premiado na 22ª Bienal de Livro de São Paulo de 2012, né? Então um arranjo aí do contexto para nós, desenvolveu o projeto Livro Game. Aí a gente entra com a história, adaptando obras como Cortiço, Memórias do Sargento de Milícia, Dom Casmurro para a plataforma e a linguagem dos videogames. Olha, então ele fez um trabalho aqui de trazer um negócio para mais perto da gente, para a gente interagir um pouco mais com as historinhas todas. Aí vem uma citação, segundo o gestor, abre aspas, muitos jovens veem a literatura como obrigação. Pelo contrário, a literatura é prazer, é se envolver, é descobrir. Então ele está colocando aqui pra gente o outro lado da moeda literária. Ele está dizendo que não é tão chato. É chato quando fica maçante, quando a gente não aguenta a coisa toda, né? Mas se tem um prazer aí, se tem envolvimento, se tem descoberta, como fazer isso ficar mais próximo de você que é leitor, de eu que sou leitora? Através do projeto dele, Livro Game. Aí fechou aqui a parte da citação, vamos ver lá a retomada e a conclusão. A ferramenta tecnológica, já familiarizada de muitos estudantes, que é assim que a gente está inclusive tendo aula agora, portanto, uma forma de aproximar a literatura do dia a dia. Não era esse o problema? Não era esse o argumento que a gente estava falando? Né? Fazendo com que os alunos tenham tempo de interação por meio de suportes digitais,
a fim de reiterar a importância, aí vem, olha, o fechamento da ideia para nós, reiterar, reforçar, corroborar, ajudar na importância do gosto pela ficção e obras bem marcadas na história brasileira de uma maneira entusiástica. O que é entusiástica? Para entusiasmar, para a gente ficar motivado, para a gente curtir a parada. Então, se a gente pensa, pode ver no outro slidezinho, se a gente pensa um pouco o que esse parágrafo traz para nós aqui, o tópico frasal, ou seja, o centro da nossa parada aqui toda é a diminuição do número de leitores literários. Esse é o problema. Onde que a gente vai aprofundar? Trazendo o projeto Livro Game, a citação do especialista, o próprio criador, colocando ele ali para reforçar o nosso ponto de vista. E como que a gente conclui? Trazendo a tecnologia de forma que ela vai aproximar os jovens da literatura. Tudo que a gente está querendo nesse momento de vida, nesse momento aqui que a gente está em casa podendo jogar, então é entrar nos jogozinhos lá que o próprio Celso Santiago traz para nós. Aí, só para trazer mais umas referências, tem mais algumas obras que dialogam diretamente aí com essa questão dos jogos digitais para nós. Lá, pelo projeto do Celso Santiago, tem o Cortiço, tem o Memórias e tem o Dom Casmurro. São todos livros do século XIX, livros velhinhos, né? Mas a gente tem também o The Witcher, que é do Andrzej Sapkowski, de 2019. Tem uma série, né? Qual é? The Witcher. Sim. Tem a série na Netflix, mega boa. Muito boa. Né? E aí a gente tem o League of Legends. LOLzinho. Isso. Virou quadrinho, né? Virou quadrinho, né? E aí era um livro que tava lá em livro não, né? Sempre foi só série. Sempre foi um jogo. Sempre foi só um jogo. E o Battle Royale, que é também um livro inicialmente, aí todo mundo que é fascinado com o mundo do RPG já deve ter ouvido falar disso, e que depois virou jogo, e que depois virou mais um monte de coisa, porque é um fascínio mundial por esse momentozinho aqui, lá, ó, de 1999, ok? Então era isso, espero que vocês usem aí alguma dessas coisinhas em algum momento das redações, mas principalmente joguem os jogos digitais literários. Beijo, Pedro Mamete, é com você. É nóis. Olha aqui, vou voltar lá pro outro texto, dá uma focada lá no texto. Norminha fica louca com erro, gente. Fica doidinha essa rapaz, olha só. Olha aqui, gente, vamos olhar. Onde que tá os erros, gente? Presta atenção, meu filho, ó. Desliga, para de falar no WhatsApp aí. Para de ver besteira, presta atenção. Norminha fica triste se você não der atenção pra ela. Então, o que aconteceu aqui, gente? Já adianto pra vocês que são apenas erros de acentuação. Por quê? Na próxima aula gravada que vocês irão assistir, que irá ao ar na próxima semana, vocês já vão introduzir aí, ou acho que é na outra semana ainda, tá? Vocês já vão começar a ver a questão da acentuação. Então eu já quis adiantar para vocês aqui alguns erros. Então esse texto está cheio de erros de acentuação, tá? Tem um monte de palavras aqui que não estão devidamente acentuadas. Então, prestem atenção e vejam se vocês conseguem analisar e encontrar algumas dessas palavras que estão sem acentuação. Dá uma olhadinha aí, verifica. Vou até pegar meu celular aqui, ver se a galera está comentando. Se alguém está falando alguma coisa, se já chegou, porque eu delay uns 40 segundos, né? Caça-acento, adorei a gente. Caça-acento. Cadê? Adorei. Norminha fica doida com acento, ela adora acento. Ô, Norminha safada, danada. Acento com C ou acento com 2 S, Norminha? Lembrando aí, Janine me lembrou esses dias, gente, tio não é acento, tá? Tio é marca de nasalização, beleza? Você coloca o tio para mostrar que naquela palavra, naquela letra, naquela sílaba, você usa o nariz também para emitir o som, né? Quer ver? Faz o teste aí, coloca a mão no seu nariz e fala mamãe. Mamãe. Vê como o seu nariz vibra? É isso que você vai fazer na hora da prova. Vai colocar a mão no nariz e ficar falando lá na hora da prova, né? Vai dar certíssimo, tá? O pessoal já indicou diária, tá faltando alguma coisa nela lá. Índice. Isso. Clássicos. Ó, boa. Já vou até abrir que a galera já começou. Já esquentou. Vamos ver aqui. Evidência. Olha só, tá cheio de erro, cara. Cheio de erro, olha só.
vocês vão ver que eu coloquei cores diferentes, tá? Por quê? O que está em vermelho são todas regras de acentuação, são todos casos de acentuação que partem da mesma regrinha, tá? O que está em azul é uma outra regra. E a gente tem uma terceira regra aqui, que é a do também, beleza? Então a gente tem diversas palavras escritas de maneira incorreta, que não estão seguindo a grafia, a acentuação, mas a gente tem apenas três regras, né? Então tem um monte de palavras aqui que estão seguindo as mesmas regras. Vou passar para frente mais uma vez, só para a gente ter noção de como seria isso da forma correta. Então aqui a gente já está com a grafia correta das palavras. Então, diária com acento, índice com acento, literária com acento, milícias com acento e assim por diante. Agora vamos lá para o quadro para a gente tentar entender quais regras são essas, né? Que coisa louca que é essa que a Norminha fica falando com a gente, negócio de oxítona, paroxítona, proparoxítona, olha que nome bonito, proparoxítona. Se tiver em dúvida aí do nome do seu filho, quem sabe agora já tem alguma coisa, né? Proparoxítona é um nome belíssimo. Então olha só, quando que a gente deve acentuar as palavras? Eu coloquei aqui 3 regras que já dão conta de todos os erros que estão ali. Primeiro caso, paroxítonas terminadas em ditongos orais. Nossa, professor, não estou entendendo nada. O que é isso? Ditongo oral, ditongo nasal? Coisa louca. Calma, olha só. O que é paroxítona? A paroxítona é aquela palavrinha cuja sílaba tônica é a penúltima, é a que vem antes da última. Então você tem que encontrar as sílabas e ver qual é a sílaba tônica. Como é que a gente descobre a sílaba tônica, gente? Gritando, chamando a palavra. Literária, literária, milícia, milícia. Você já descobriu que a sílaba tônica aqui, nos 2 casos, é a penúltima, tá? A sílaba tônica é essa aqui. Vocês veem que ela já está acentuada. E por que ditongo oral? O que é um ditongo, gente? São 2 vogais se encontrando, beleza? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Isso aí você sabe, pelo amor de Deus. Então o que é um ditongo? É um encontro de 2 vogais. E aí a gente tem os ditongos orais e os ditongos nasais. Os ditongos nasais, como eu já disse para vocês, são aqueles encontros de 2 vogais em que há uma marca de nasalização. Por exemplo, a palavra mamãe. Então a mamãe, se você colocar a mão no seu nariz e gritar mamãe, mamãe, você vai perceber que o seu nariz vibra. Agora, se você colocar a mão no seu nariz e falar milícia, 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 o seu nariz não vai vibrar. Então esse ditongo aqui, o encontro do I e do A, é um ditongo oral. Então quando a gente tem uma paroxítona, ou seja, uma palavra cuja sílaba tônica é a penúltima, e essa palavra termina com um ditongo oral, isso deve ser acentuado, tá? Tem um monte de casos ali que entram nessa mesma regra. Diária, literária, milícia, memória, contrário, história e assim por diante. Aí eu trouxe uma regra de oxítona. Qual é a oxítona? A sílaba tônica mais forte é a última, tá? O que vocês estão rindo? O que o pessoal está falando? Foi Janine. Janine traidora. Vou tomar uma dose de proparoxítona. É porque os filhos estão falando que parece nome de remédio. Parece nome de remédio. Quem sabe a cura para o coronavírus não é a proparoxítona, né? Vamos inventar esse remédio. Então, oxítonas terminadas em "em". Oxítona é aquela palavra que tem a sílaba tônica mais forte, é a última. Então vamos gritar também. Também! Também! Opa, a sílaba tônica é a última. E essa palavrinha termina com "em", o E e o M. Então também é uma palavra que deve ser acentuada, beleza? Agora, por que a proparoxítona é a mais gostosa de todas? É a mais delícia, é a mais suave, é ó, mamata. Proparoxítona é delícia, só o nome que é feio. Por quê? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então se você descobriu que a palavra é uma proparoxítona, ali tem um acento. Quais são as palavras proparoxítonas? Aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima, é a terceira, né, de trás para frente. Então qual que é a sílaba tônica dessas palavras aqui? Índice, índice, público, público, é a terceira, né, é a antepenúltima. Então se há uma proparoxítona, tem um acento. É o caso, por exemplo, da palavra árvore também, né? Mas índice, público, nesse caso, o público sem acento, ele se torna um verbo, né? Ele se torna publico. Eu publico, você publica, nós publicamos. Então aqui é um acento até diferencial, para diferenciar a classe de palavras, ok? Então, galera, só para vocês terem uma noção e já introduzirem aí, estarem mais familiarizados com essa questão da acentuação. Por quê? Porque realmente a gente já vai começar a falar disso durante esse módulo laranja. Então eu quero que vocês já percam o medo
desse assunto. É claro que eu acho que ninguém, tirando os professores de português, sabe todas as regras de acentuação de core salteado. Mas algumas delas é importante sim que você saiba para te tirar algumas dúvidas, principalmente na hora que você estiver escrevendo. Então a regra da proparoxítona, pelo amor de Deus, ninguém vai ter dificuldade de decorar isso aqui. Se a palavra é proparoxítona, tem acento. Então é isso. Ficamos por aqui. Norminha tá louca de saudade de vocês. Norminha tá doidinha em casa. Que é doida pra sair de casa. Véia é assim, gente. Véia só quer sair de casa. Você sabe que a Norminha é um pouquinho idosa já. É uma senhora, né? Então, beijo pra vocês. Tchau, gente! Beijo, Lagoa Santa. Beijo, Eldorado também, que eu amo Eldorado do ano passado, meu 9º ano do ano passado. Beijo pra vocês. Sempre que a gente está aqui, o Eldorado também nos prestigia. Lagoa Santa, Barreirão Cabuloso. É tudo nosso, galera. Fui! Tchau, gente! Tchau!